com essa palavra para ministrar as nossas vidas. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, colocamos a nossa vida, a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente, a nossa memória, ó Deus querido e santo, não somente para ouvir a Tua palavra, mas para lembrar da Tua palavra, para viver a Tua palavra, para escrever a Tua palavra na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Ó Deus querido e santo, em nome de Jesus, que a Tua palavra traga vida e mudança em nós, ó Deus. Entregamos a vida do pastor Everton nas Tuas mãos, ó Deus, desde já, ele, a família dele, ó Deus querido e santo, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tudo, pelo teu amor, por tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos, amém? Podem sentar, irmãos. Vou botar aqui meu óculos. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tem nos dado mais uma semana, mais um dia, para estarmos aqui, louvando e engrandecendo o seu santo e maravilhoso nome. Como a pastora falou, hoje é dia de ceia. Hoje é dia de relembrar a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E o que Ele fez por nós. E se nós estamos aqui hoje é porque um dia Ele decidiu vir a essa terra como homem e pagar o preço naquela cruz, no meu e no seu lugar. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a pastora Lívia, o pastor Kesley, o convite que fizeram. Confesso que semana passada, muito atribulado, com muito problema, eu tenho uma discussão meio pesada com Deus, sabe? Sou meio maluco. E numa dessas conversas com Deus, semana passada eu falei, Senhor, eu não ministro mais, eu paro por aqui. Eu paro por aqui. Aí quando foi na semana seguinte, que foi essa semana, o pastor Kesley chega para mim, anos que nós trabalhamos juntos, ele chega para mim, eu fiquei sabendo que o senhor vai na igreja sábado. Aí eu digo, eu não sei, pastor. Ele disse, por quê? Para você ministrar. Aí eu falei para ele, pastor, até antes do senhor sair, eu lhe digo. Ele sai primeiro do que eu. Porque eu queria ter, não era porque eu não queria, eu queria ter tempo de discutir com Deus de novo. Mas não deu tempo, porque na hora que o pastor Kesley virou as costas, foi fazer o trabalho dele, o Espírito Santo, e aí, vai negar? Vai negar? E eu tinha discutido com Deus e tinha dito que eu ia parar. Mas estou aqui. Agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez ministrar. Como a pastora falou, essa igreja faz parte da minha história. Eu vi nascer, né, pastora, essa igreja também. E por alguns anos, 5, 6 anos, eu não sei, eu e a minha família estivemos aqui, congregamos aqui junto com o pastor, a pastora, né, trabalhamos aqui um pouco, momentos muito bons, momentos difíceis também, mas Deus nos ajudou e até aqui nós chegamos. E fico muito feliz de estar aqui hoje e me sinto honrado de poder pisar nesse púlpito novamente para ministrar a palavra. Amém? Vamos deixar de conversa, né, irmão? Vamos para o que interessa. Vou ser bem breve. Tem uma pessoa que faz tradução, né? Me perdoa se eu não conseguir falar devagar, tá bom? Já peço perdão antecipado. Vamos lá, irmãos, abre a Bíblia de vocês aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu vou ler o versículo 21 até o versículo 24, depois eu vou pular para o 35 e o 36, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24, depois 35 e 36. Quem nunca pensou, quem nunca chegou e teve aquela sensação de estar numa longa espera, de falar com Deus e Deus não responder, só silêncio. E muitas das vezes passar pela nossa mente, pelo nosso coração, que Deus está sendo insensível aos nossos pedidos, aos nossos problemas, aquilo que nós estamos enfrentando, aquela situação da qual nós estamos vivendo. Quem não já passou por isso? Eu acredito que todos vocês já tiveram essa sensação de achar até que o próprio Deus está insensível aos nossos problemas, às lutas que nós passamos. E a palavra do Senhor aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 21, eu acredito que todos conhecem, que é a história de Jairo.
Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Insistentemente lhe... Gente, eu tenho que trocar meu óculos já. Caraca. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. 35 e 36. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, somente crê. Amém? Fecha teus olhos mais alguns segundos. Eleva o teu pensamento novamente ao trono da graça. Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá, Senhor, de mais uma vez ministrar a tua palavra. E de voltar, Senhor, a essa igreja, Senhor, da qual um dia, Senhor, nós fizemos parte. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que a tua palavra, Senhor, seja viva e eficaz nesta noite, Senhor. Que cada um possa sair daqui levando, Senhor, a porção que lhe cabe. Que ninguém saia daqui, Pai, da mesma maneira que entrou, mas que saia, Senhor, levando aquilo que veio buscar, para louvor, para glória do teu santo e maravilhoso nome. E quanto a mim, Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração, que eu seja fiel, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Como nós lemos aqui, irmãos, essa história, ela conta a história de Jairo, um chefe da sinagoga. Um homem muito, naquela época, naquela cidade, um homem muito conhecido, um homem poderoso, uma autoridade. Ele era um dos principais da sinagoga, ou seja, um líder religioso. Aparentemente, aquele homem ele tinha tudo para ser feliz, sim ou não? Qualquer pessoa que olhasse Jairo passando na rua, vou falar devagar, né? Qualquer pessoa que olhasse e visse Jairo passando pela rua, acharia que aquele homem era um homem feliz. Vamos trazer para os nossos dias, vamos conjecturar juntos aqui, trazer para os nossos dias. Todo mundo que olhasse para aquele homem achava que ele era um homem feliz, porque o homem com roupas finas, a melhor casa do bairro, o melhor carro, uma autoridade naquela cidade, conhecido naquela cidade, digamos assim, até mesmo famoso naquela cidade. Ele era uma autoridade, ele era um líder religioso. Ou seja, todo mundo que olhasse para aquele homem acharia que aquele homem era um homem feliz. Até mesmo porque, irmãos, como eu disse, trazendo para os nossos dias de hoje, nós temos um grande problema de medir a bênção pelo status da pessoa. A gente olha para a pessoa que para aqui na frente da igreja num carro do ano, um carrão novo do ano, mora numa bela casa, a gente olha e diz: esse homem é abençoado. Mas é aquela irmãzinha do coque, que muitas das vezes vem para a igreja de ônibus ou uma bicicleta, tem apenas uma bicicleta para andar. Muitas das vezes ela tem 2 mudas de roupa. Ela vem no domingo com uma roupa, e no domingo seguinte com a outra, e no seguinte ela já repete aquela que foi no primeiro. A gente olha para ela e a gente não acha aquela mulher abençoada. Mas é através da vida daquela mulher que 30, 40, 50 pessoas já se renderam a Cristo. É através da vida daquela mulher que muitas pessoas foram levadas a ela, doentes, enfermas, e ela impôs a mão, orou, e debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa saiu da sua casa curada. Mas a gente não acha que ela é abençoada, porque ela não tem nada. Muitas das vezes ela passa até necessidade. É o caso desse homem, quem olhasse para ele e dizia: esse homem é um homem feliz, é um homem abastado. Ele tem tudo, não tem como esse homem ser triste.
Mas esse homem não era feliz. Ele atravessava um grande problema. A sua filha, quem é pai aqui sabe, a sua filha estava enferma. A sua filha estava doente. E por ele ser uma autoridade, por ele ter dinheiro, que ele era um homem rico, eu acredito que aquele homem ele gastou tudo que ele podia com a medicina que tinha naquela época, com quem tinha naquela época que poderia ajudar a filha dele. Ele deve ter gasto dinheiro para tentar curar a sua filha, para achar uma cura para aquela menina. Trazendo para os dias de hoje, mas eu acredito que um dia o médico chegou para ele e disse: olha, não gasta mais o teu dinheiro. Não gasta mais o teu dinheiro, porque a tua filha não tem cura. Ela tem pouco tempo de vida. Você consegue imaginar, quem é pai, você ouvir uma coisa dessa de um médico, que a sua filha não tem cura, que aquilo que a enfermidade que a sua filha tem não tem cura, que ela tem um pouco tempo de vida. Ou seja, aquele homem estava com um grande problema na mão dele. Ele sai daquele médico, ele sai, depois de ter gasto muita grana, depois de ter tentado todo tipo de tratamento para aquela criança, ele volta para casa triste, porque a sua filha não tinha cura, a sua filha estava à beira da morte, tinha pouco tempo de vida. Mas Jairo, ele ouviu falar de quem? Ele ouviu falar de Jesus, que Jesus estava naquela região, estava andando pelaquela região. Ele ouviu dizer que as pessoas levavam cegos para Jesus Cristo, e Jesus Cristo fazia as pessoas voltarem a enxergar. Ele ouviu dizer que as pessoas, os leprosos, chegavam com a pele caindo aos pedaços, chegavam para Jesus Cristo e saía com as peles curadas, igual a pele de criança. Ele ouviu dizer que paralíticos eram levados para Jesus e imediatamente eles voltavam a andar. Homens que passaram a vida inteira. Está difícil para a menina lá, né? Meu Deus. Homens que passaram a vida inteira se arrastando. Eram levados para Jesus e imediatamente ele saiu andando. Ele ouviu falar que as mulheres... Tem criança aqui, né? Que prostitutas eram levadas para Jesus e Jesus olhava para elas com amor e devolvia a elas a dignidade. Que homens que não valiam nada eram levados para Jesus e Jesus devolvia a dignidade para eles. Ou seja, ele ouviu falar que todo tipo de problema era levado para aquele homem. E aquele homem resolvia os problemas. As pessoas não saíam mais do jeito que chegaram, saíam diferente. Ou eram curadas, ou voltavam a enxergar, ou voltavam a andar, ou a dignidade era devolvida. Ele ouviu tudo isso. E eu acredito, irmãos, que naquele momento começou a acalentar no coração de Jairo uma esperança. Começou a crescer no coração de Jairo uma esperança de que esse homem chamado Jesus, talvez ele possa fazer alguma coisa pela minha filha. Mas aí Jairo tinha outro problema. Vamos trazer para os nossos dias também. Jairo tinha outro problema. Qual era, pastor? Ele era um líder da sinagoga. Ele era um dos principais da sinagoga. Mas, pastor, isso não é um problema. Mas para Jairo era. Para muita gente era. Porque, sabe por quê, irmãos? Deixa eu te explicar. Porque as pessoas que seguiam Jesus, as pessoas que iam atrás de Jesus, eram as prostitutas, eram os paralíticos, eram os cegos. Eram as pessoas que a única coisa que podiam ter, na grande maioria, era um pouco de esperança. Eram os pobres, eram os miseráveis que seguiam Jesus Cristo. Eram essas pessoas que seguiam Jesus, pessoas que, para a sociedade daquela época, e não muito distante também da nossa, não valiam nada. Eram essas pessoas que seguiam a Jesus. Como que um líder da sinagoga, um principal da sinagoga, iria se juntar à plebe procurando ajuda? Isso também era um grande problema para Jairo. Tudo bem que a plebe siga Jesus, mas um doutor em filosofia? Tudo bem que os pobres lá vão atrás de Jesus Cristo, mas um homem rico, intelectual,
líder religioso. Não. Esse era um grande problema de Jairo. E é um grande problema também nos nossos dias. É um grande também problema para os nossos dias, porque muitas das vezes, irmãos, nós passamos noites sem dormir, virando do lado da cama, tanto homem como mulher. Vira de um lado para o outro na cama a noite inteira e não consegue dormir. Sente uma dor no peito, se sente sufocado, o coração está sangrando, você está chorando por dentro, mas você não tem coragem de pedir ajuda. Você não tem coragem de pedir ajuda, e eu imagino aquele homem, na posição que ele tinha, para chegar até Jesus Cristo, para se juntar àquelas pessoas que para ele não valiam nada, que eram os pobres, que eram os miseráveis, que eram os ladrões, que eram as meretrizes. Era difícil para ele. E para quantas pessoas também não é difícil hoje. Na posição, no status que tem, achar que eu preciso de Jesus. Ainda mais que quando nós chegamos a uma posição, muitos seres humanos, quando chegam numa posição, irmãos, se acha semideus. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu tenho tudo. E Jairo resistiu até onde pôde. Jairo resistiu até onde pôde. Até o dia que a sua filha piorou. Que ele olhou para a sua filha e disse, agora vai. Agora eu vou perder a minha filha. Agora eu vou perder aquilo que eu mais amo. Eu creio que ele olha para aquela criança e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não posso mais ficar parado. Eu tenho que ir atrás desse homem. Eu tenho que pedir ajuda a esse homem. Se ele ajudou tanta gente, ele pode me ajudar. E ele não resiste mais, ele vai. E a Bíblia vai dizer que ele se prostra diante do Senhor. Ele se rende ao Senhor. E ele pede pela filha dele. É o que nós precisamos fazer hoje. Deixa o teu orgulho de lado. Deixa tudo de lado, se rende aos pés do Senhor. Se rende aos pés do Senhor, porque Ele é o único que pode ajudar. Quando todo mundo te vira as costas, o Senhor Jesus está ali para nos ajudar. Eu costumo dizer que o maior adversário de Jesus Cristo no controle da nossa vida não é o diabo. Porque o diabo é fácil a gente colocar ele de lado. O maior adversário de Jesus Cristo no controle da nossa vida somos nós mesmos. É o nosso eu posso, eu quero. Eu tenho. É o nosso eu. Não é Satanás, é o nosso eu. É a religiosidade que nós aprendemos desde os nossos pais. Muita gente vive debaixo de uma religiosidade. Esse homem teve que quebrar essa religiosidade. Ele teve que esquecer que ele era um principal da sinagoga, que ele era um líder religioso. E vai chegar um dia, irmãos, que nós vamos precisar também tirar a máscara. Que nós vamos ter que esquecer que nós somos alguma coisa e nós não somos nada. Nós vamos ter que esquecer posição, o que for que você tenha, a posição que você tenha, o bem que você tenha, o dinheiro na conta bancária que você tenha. Você vai ter que esquecer disso tudo, vai ter que se ajoelhar aos pés do Senhor. É o que nós precisamos. E esse homem teve que se render. Só que teve outro problema. Pastor, de novo, outro problema, irmãos. Ele era líder. Ele era o principal da sinagoga. Se você ler o texto, você vai ver que ele chega para Jesus. Ele não se prostra diante de Jesus e diz, Senhor, me ajuda. Eu não tenho mais o que fazer. Só o Senhor pode fazer algo pela minha filha. Tem misericórdia, ajuda. Eu sou um pobre pecador. Tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia da minha filha. Seria o certo ele fazer. Mas não, quando ele se aproxima de Jesus, que ele se prostra diante de Jesus, ele quis ensinar, ele quis dizer o que Jesus tinha que fazer. Ele se prostra diante de Jesus e diz, olha, vamos lá na minha casa. Vamos lá comigo. Impõe as mãos sobre a minha filha, que ela vai ser curada. Um líder religioso, acostumado a mandar nas pessoas,
achava que poderia também mandar em Jesus. E se você prestar atenção, irmãos, não foi por um acaso que Jesus demorou. Jesus continuou, Jesus ouviu o que ele falou. Mas Jesus continuou atendendo aquelas pessoas que estavam naquela multidão. Veio a mulher do fluxo de sangue. E eu acredito que Jesus atendeu muito mais outras pessoas. Aquele homem começou a ficar desesperado. Começou a ficar desesperado. Senhor, vamos lá, vamos lá. Essas pessoas podem, olha o nível, irmãos, que o ser humano chega. Essas pessoas podem esperar, minha filha não. Ou seja, os outros que se dane, eu não. É a oração do fazendeiro. Eu falei isso aqui uma vez quando eu congregava aqui. A oração do fazendeiro. Qual é, pastor? A oração do fazendeiro. Senhor, abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, do meu filho, da esposa do meu filho. Só nós 4. E ninguém mais. Foi o que esse homem fez. Olha, essas pessoas podem esperar, Senhor, mas a minha filha não. A minha filha está à beira da morte. Vamos comigo. E Jesus continuou atendendo as pessoas. Porque Jairo precisava entender. Ele precisava aprender a esperar. Ele precisava aprender a descer. Ele precisava aprender a pegar o orgulho dele e jogar para trás, que ele, diante de Jesus Cristo, ele não era um líder religioso. Que ali, diante de Jesus Cristo, ele não era mais do que qualquer uma daquelas pessoas que estavam ali. Se fosse ladrão, ex-meretriz, fosse lá o que fosse, ele não era melhor do que nenhum deles, diante do Senhor. E nós precisamos aprender também isso. Nós não somos melhor do que ninguém. Diante de Deus, Deus olha para mim como Ele olha para qualquer um de vocês. Não é porque eu estou em cima do púlpito, não é porque eu tenho um título de pastor, que isso é só um título. Eu sou um ser humano como vocês, eu sou um pecador como vocês. E Ele olha da mesma forma. Não existe diferença. E Jairo precisava aprender isso, por isso que Jesus continua atendendo as pessoas. Você acha que Jesus não sabia que a filha dele estava morrendo? As palavras que saíram da boca de Jairo. Eu costumo dizer também que o mundo espiritual, ele é real. E o mundo espiritual, irmãos, aprende uma coisa. Ele não se move pelo que a gente quer. Ele não se move pelo que a gente pensa. Ele se move pelo que a gente declara. Ele se move pelo que sai da nossa boca. Assim que o mundo espiritual se move, não é porque eu quero isso, porque eu estou pensando nisso. Não, é pelo que você fala. É pelo que você declara. Aí eu faço um paralelo aqui, vou já terminar. Eu faço um paralelo aqui com as palavras de Jairo, que ele tinha que aprender, por isso que Jesus Cristo ficou. A morte de Lázaro. Mandam dizer para Jesus Cristo passa 4 dias para aparecer. Você acha que as nossas atitudes, as nossas palavras, podem interferir no agir de Deus aos nossos pedidos? Sim ou não? Interfere ou não? As nossas atitudes, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, pode interferir no agir de Deus, nos nossos pedidos, o que fazemos para Ele? 4 dias o Jesus aparece. Quando Marta fica sabendo que Jesus está vindo, a Bíblia vai dizer que ela sai correndo ao encontro de Jesus. Quando ela chega diante de Jesus Cristo, ela questiona. Ou seja, a atitude de Marta, o questionamento de Marta é a mesma, reflete as nossas reações, irmãos. Reflete as nossas reações diante de um problema grande. Ela chega para Jesus Cristo e ela questiona, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela diz para Jesus Cristo, se o Senhor tivesse dado ouvido, quando a gente falou, quando a gente pediu para o Senhor vir, meu irmão estava vivo. Se o Senhor tivesse se importado, o meu irmão não estaria morto, ele estaria vivo. E a reação de Jesus Cristo foi automática, irmãos, ele estava andando, ele estava caminhando para o sepulcro. Ele para, a Bíblia vai dizer que ele parou. Ele estava caminhando. Quando Marta encontra com ele, que questiona ele, ele para. Foi automático. Ele parou. Aí vem Maria. Note que Maria, quando encontra com Jesus, ele estava no mesmo lugar que Marta o encontrou, parado. E ele só volta a andar depois que ele conversa com Maria.
E aparentemente, irmão, se você ler o texto, você vai ver que aparentemente ela falou as mesmas palavras que a irmã dela. Mas o que foi que Jesus Cristo ouviu? Ouviu uma adoração porque ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela se prostrou aos pés do Senhor. Marta cobrou, Maria adorou. Com Marta, Jesus parou. Com Maria, Jesus continuou andando para o sepulcro. Ou seja, as nossas palavras, as nossas atitudes, pode sim interferir, pode parar o agir de Deus na nossa vida, ao nosso favor. Com Marta ele parou, e com Maria ele voltou a andar, em direção ao sepulcro. A mesma coisa aqui com esse homem, a mesma coisa com a minha vida, com a tua vida. O que eu falei semana passada, que eu acabei de dizer aqui, que eu não iria mais ministrar. Eu agradeço a Deus que Ele teve misericórdia, e coloca o pastor para me convidar, para ministrar uma coisa que eu tinha dito que eu não faria mais. E eu bati o pé e digo, eu não faço mais. É melhor obedecer, irmão, do que sacrificar. E Jairo precisava aprender que ele não era melhor do que ninguém que estava ali naquela multidão. Pelo contrário, talvez ele fosse até pior do que todos eles. Ele se rende quando chega alguém e diz, por que tu incomoda o mestre? A tua filha já morreu. Aí eu imagino aquele homem rendido aos pés do Senhor. Aí Jesus Cristo toma ele pela mão naquela hora. Viu que ele estava realmente rendido. Pega na mão dele, agora vamos lá na tua casa, Jairo. Eu imagino Jairo dizendo para Jesus, não adianta mais, Senhor. A minha filha já morreu. Aí Jesus Cristo olha para ele e diz, crê somente, Jairo. Vamos lá. E quando chega lá na casa, irmãos, Jesus não tinha uma cura. Jesus tinha uma ressurreição. Do mesmo jeito lá de Lázaro, Jesus não tinha uma cura para Lázaro, Jesus tinha uma ressurreição para Lázaro. E isso nós precisamos aprender, nós precisamos trazer para a nossa vida. Não é a sua posição. Não é o que você tem. Eu não estou dizendo, irmão, que se ninguém pode ter, você tem que ser próspero mesmo. É carro novo, é casa nova, é isso mesmo. Tem que ser próspero mesmo. Mas não é posição, não é status. É a tua intimidade com o Senhor. Porque nós chamamos isso aqui de culto, mas isso aqui é uma celebração, irmãos. O culto começa depois que tu sai daquela porta ali, ó. Porque levantar a mão aqui é fácil. Adorar o Senhor aqui junto com os cantos aqui, o louvor ministrando, é fácil. Parece até que vai no automático, né? Eu vou no automático, eu começo a me mexer, porque eu não consigo ficar parado. É fácil. Vim à igreja todo sábado. É fácil. Mas o teu culto começa quando tu sai daqui dessa porta para lá. Tu vai honrar a Deus lá no teu trabalho? Tu honra a Deus dentro da tua casa? Como é que tu trata a tua mulher? Como é que tu trata o teu esposo? Como é que tu trata os teus filhos? É lá fora. É lá fora que tu vai mostrar o teu culto. É lá fora que tu vai mostrar se tu honra a Deus ou não. Não é aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Aqui dentro é fácil. Você vem, você adora, você entrega o dízimo. Você entrega a sua oferta. É como a pastora diz, né? Você, se não vier, parece que falta alguma coisa na sua semana. E é assim. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer da porta para fora. O que é que tu faz? Tu me honra da porta para fora? Ou tu me honra só aqui dentro? A Bíblia diz que eles me honram com lábios. Mas o coração deles está muito longe de mim. Nós precisamos trazer isso para dentro da nossa vida. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Não é teu status, não é a tua posição. É a tua intimidade com o Senhor. É quando tu se ajoelha ali para falar com o Senhor. É a tua intimidade com Deus. Não é religião. Não é pastor, não é nada, não. É tu e Deus. Ele não diz, vai na casa do pastor e peça uma oração. Ele diz, não, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti, se ajoelha e fala comigo.
E é isso que nós temos que aprender, é isso que nós temos que colocar em prática, é isso que nós temos que colocar no nosso coração, principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Principalmente os jovens. Qual é a verdadeira religião? Nós temos praticado a verdadeira religião? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e quê? E das viúvas. Essa é a verdadeira religião. É buscar o Senhor. É estender a mão para o próximo. É amar teu próximo como a ti mesmo. É amar teu inimigo, mesmo ele te ferindo. Eu amo. Eu amo. Para encerrar, não sei se vocês viram, chegaram a ver um vídeo. Ele viralizou na internet. De um americano. Ele foi para o tribunal para o julgamento de um psicopata, sociopata. E a ciência diz que esse tipo de homem não tem sentimento. Eles não têm sentimento. E lá nos Estados Unidos eles costumam trazer as pessoas, os parentes das vítimas. Esse cara era acusado de matar 43 mulheres. 43 mulheres. E todo mundo que entrava lá esculachava ele, dizia um monte de coisa, e você tem que ir para o inferno, você tem que ir aquilo, você tem que fazer aquilo. E ele, o homem nem piscava. Um psicopata de verdade. Ele nem piscava. Mas aí entra um senhor, pastor, cabelinho branco. Acho que a pastora viu esse vídeo. Ele pega o microfone e ele diz, o senhor tornou a minha vida muito difícil. Porque eu vim fazer aqui uma coisa que o meu Deus me ensinou. O Senhor me trouxe muita tristeza com o que você fez com a minha filha. Mas eu vim aqui fazer o que o meu Deus me ensinou. Eu te perdoo. Um homem que nem piscava, chorou. Desceu lágrima dos olhos dele. Quando ele ouviu, eu te perdoo. Pode se sentir perdoado. Um sociopata que não tem sentimento. Quando ouviu a palavra, tu está perdoado. Chorou. Isso é culto. Isso é honrar a Deus. Isso é servir ao Senhor. Isso é poder bater no peito e dizer, eu sou servo. Eu amo o meu próximo. Eu sei perdoar até quem me fere. Que essa palavra possa ter falado com você. Que a gente possa buscar ao Senhor. E esquecer tudo, colocar tudo para trás. Status, tudo. E não querer ensinar, irmãos. A gente tem essa mania de querer ensinar o Senhor a trabalhar. Quem aqui nunca quis dar um jeitinho? Não, vou dar uma ajudinha para o Senhor. Não é? Quem não quis? Todo mundo. O Senhor não precisa disso. Ele precisa só que a gente creia e obedeça. Creia e obedeça. Ele não precisa de ajuda. Ele é, e sempre foi, e sempre será, o Criador dos céus e da terra. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu santo e maravilhoso nome, meu Pai. Deus, eu peço pelo teu povo que está aqui presente nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor possa vir, Senhor, sobre a tua igreja nesta noite. Deus, que o Senhor possa arrancar, Pai, todo o orgulho, Senhor. Que o Senhor possa arrancar, Pai, todo o achismo, Senhor. Pai, que nós possamos entender, Pai, que diante de Ti, Senhor, nós somos todos iguais. Que nós possamos entender, ó Deus, que diante de Ti, Senhor, não há pobre, nem rico, nem preto, nem branco, nem amarelo, nem cinza. Mas seres humanos, que igualmente o Senhor pagou o preço lá naquela cruz. Que o Senhor derramou o Teu sangue, Senhor, por mim e por cada um do que aqui estão, Senhor.
E por aqueles que estão lá fora, Pai, precisando, Senhor, te conhecer, Pai. Que o Senhor possa levantar, Pai, a igreja. Que o Senhor possa levantar essa igreja, Senhor. Para ter palavras proféticas, Senhor, para este povo, Senhor. Para ganhar esta cidade de Dulique. Começando pela cidade de Dulique, Senhor. Mas que possa se estender, Senhor, aos arredores, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta esses jovens, ó Pai. Para pregar o Teu Evangelho, Senhor, para falar do Teu amor. Para abraçar as pessoas lá fora, Senhor. Que seja um abraço, Senhor. Muitas vezes nós precisamos apenas de um abraço, Pai. Levanta, Senhor, essa juventude, Senhor, com a sua força, para pregar o Teu Evangelho. Que não tenham vergonha, Senhor, de abrir a boca e falar de Ti, falar do Teu amor. Mas pelo contrário, Senhor, que sejam ousados na Tua presença, Senhor. Que sejam ousados na Tua presença. E que verdadeiramente, Senhor, venham saquear o inferno e povoar o céu. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gostaria que a igreja ficasse em pé. Feche seus olhos. Levanta, fica em pé. Como o pastor falou nessa noite, como que estão nossas vidas depois desse momento aqui de adoração, depois desse sábado de adoração, como estão nossas vidas? Talvez você está passando, nós estamos passando por dificuldades em nossas vidas, e muitas das vezes realmente nós, querendo resolver essa situação o mais rápido possível, muitas das vezes nós queremos ensinar Deus realmente a solucionar esses nossos problemas. Nós queremos ensinar e falar: Deus, olha, é dessa maneira que o Senhor tem que fazer. Nós somos soberbos, nós somos orgulhosos. Mas permita que o Espírito, permita que Deus trabalhe nas suas dificuldades. Permita que Deus trabalhe nas dificuldades da sua vida. Deixa Ele atuar, deixa Ele, permita que Ele haja, permita que Ele trabalhe. O seu tempo não é o tempo de Deus, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O jeito que Ele resolve não é o jeito que nós resolvemos. Talvez você está passando por talvez você está passando nessa situação agora. Você está com algo muito forte, uma dificuldade muito grande na sua vida. E talvez você já tentou diversas formas, ainda não saiu desse problema. Permita que Deus, permita que o Espírito Santo, permita que Deus trabalhe 100% na sua dificuldade. Eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. E eu vi uma vez um pastor falando o seguinte: o cenário do mundo, olha o mundo como está, é a realidade da sua vida. E ele falou: olha, pastor, mas olha, eu busco o Senhor, eu medito, eu faço isso, eu tento consagrar minha vida. E o Senhor está falando que a realidade do mundo, como o mundo está, é a realidade da minha vida. E esse pastor falou assim: sim, se nós
estivéssemos, ele falou, se eu e você estivéssemos 100% conectado com Deus, a minha vizinhança estaria conectada com o meu Senhor Jesus. Se a vizinhança estivesse conectada com o meu Senhor Jesus, o bairro estava conectado ao Senhor Jesus. Se o bairro estivesse conectado ao Senhor Jesus, a cidade estava conectada ao Senhor Jesus. Se a cidade estava conectada ao Senhor Jesus, o estado estava conectado ao Senhor Jesus. Se o estado estivesse conectado a Jesus, a nação estava conectada ao Senhor Jesus. Se a nação estava conectada a Jesus, o continente estava conectado a Jesus. Se o continente estivesse conectado a Jesus, a terra toda estava conectada ao Senhor Jesus. Então, existe um problema. Qual o problema? Eu e você. Eu e você, nós somos os problemas. E com certeza nós não iremos mudar esse mundo, mas nós podemos começar. Eu não sei como está a sua intimidade com Deus, o seu momento de confraternização, celebração com o Senhor Jesus aqui. Como o pastor falou, o nosso culto começa depois, quando saímos dessa porta aqui. Coloca a mão no seu coração e faça essa oração sincera com o Senhor. Olha, talvez a nossa vida, quando saímos dessa porta, não está da forma que agrada ao Senhor Jesus. Nós estamos estudando sobre Filipenses em nossos Connects grupos. E nós vemos o apóstolo Paulo na prisão. E no momento da sua prisão, no momento em que ele está preso, a Bíblia fala que a igreja se enchia de mais coragem. A igreja enchia de mais coragem. Era um momento de perseguição. A igreja estava sendo perseguida, não a perseguição em que você sofre, mas a perseguição famílias sendo mortos, filhos sendo mortos. E mesmo assim, a igreja se enchia de coragem. Como estão nossas vidas realmente com Deus, e nossa intimidade com Deus. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor Jesus. Mas faça essa meditação antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Como está o seu relacionamento com Deus? Nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos o relacionamento com Deus, nós perdemos a nossa vontade de estar com Deus. O louvor vai estar ministrando uma canção. Eu gostaria que você adorasse ao Senhor, você refletisse ao Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. E nós estaremos celebrando a ceia do Senhor Jesus. Se você quiser, você pode se ajoelhar. Fica à vontade. Mas é o momento de você meditar a sua vida com o Senhor Jesus. Teu fogo arde em mim e muda meu viver. Sou teu templo, sou teu altar e sacrifício vivo eu quero oferecer. Amor
Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, e se o meu coração não queimar por ti. Pai querido, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, Senhor, meu Pai. Nós entregamos as nossas vidas, nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, meu Pai. Nós reconhecemos, Senhor Deus, sem Ti nada somos, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória pertence somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o ensino que eu lhes dei é o mesmo que recebi do Senhor. Na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão, agradeceu a Deus por ele, depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isso para se lembrar de mim. Do mesmo modo, depois de ter comido, Jesus pegou o cálice do vinho e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. E essa nova aliança começa por meio do meu sangue. Cada vez que vocês beberem este cálice, façam isso para se lembrar de mim. Todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Façam isso até que Ele volte. Amém, irmãos? Nós estaremos celebrando a ceia. Gostaria que os irmãos peguem o pão, peguem o cálice, todos nós iremos participar juntos, amém? Pai querido, nós oramos, Senhor meu Pai, neste momento, Senhor meu Pai, entregamos, apresentamos, Senhor Deus, o pão, o cálice, Senhor Deus, o pão, Senhor Deus, apontando, Senhor meu Pai, o Teu corpo, Senhor Jesus, o cálice, Senhor Deus, aponta, Senhor meu Pai, o Teu sangue, meu Pai, derramado ali na cruz do Calvário, Senhor Deus, se não fosse a Ti, Senhor meu Pai, nós não estaríamos aqui. Senhor Deus, que grande amor, Senhor meu Pai, um amor que nós não podemos mensurar, um amor que nós não podemos imaginar, um amor que nós não conseguimos alcançar, Senhor meu Pai. Este amor, Senhor meu Pai, o Senhor demonstrou ali na cruz do Calvário, Senhor meu Pai. E é por isso que nós participamos da ceia, Senhor meu Pai, para trazer na nossa memória esse sacrifício, Senhor meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos, segurem o pão, segurem o cálice e nós iremos participar juntos. Amém? You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name
Aleluia. Amém, irmãos? Pode participar, pode comer o pão. Pode participar do tomão do cálice. Glória a Deus. Você é livre para adorar o Senhor Jesus neste momento. Exalte ao Senhor, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Nós somos livres em Cristo Jesus. Oh, aleluia. E a morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está, e o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives, és invencível. Aleluia. Levanta suas mãos para os céus. Glorifica o Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia a Deus. Tu és invencível. Tu és o reino, Senhor, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido você a cantar essa canção. Nós já estaremos encerrando. Abra sua boca e comece a glorificar o Senhor. Cante essa canção. Aleluia. A tumba. Poder e tua é a glória para sempre. Amém. Tu és o Rei. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu. Pode glorificar o Senhor. Glorifica o Senhor Jesus, igreja. Abra sua boca e glorifica o Senhor. Aleluia. Oh, santo é o Senhor Jesus. Eu, Senhor, meu Pai. Reino teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Deixa o céu descer. 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 Deixa o
Senhor, meu Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, meu Pai. Agradecemos a Ti pela palavra, Senhor, meu Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por mais esse dia, Pai Celestial. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu sacrifício. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por mais uma ceia que participamos, Senhor, meu Pai. Pai querido, nós pedimos agora que o Senhor nos leve em paz para casa, Senhor, meu Pai. Pai querido, Deus, que essa semana, meu Pai, nós possamos de alguma forma proclamar o Teu Evangelho, Senhor, meu Pai. Nessa semana, Senhor, meu Pai, nós possamos de alguma forma falar, Senhor, meu Pai, do Teu amor, Senhor, meu Pai. Pai querido, Deus, usa-nos, Senhor, meu Pai. Que essa semana, Senhor Deus, nós venhamos Te procurar mais, Senhor, meu Deus. Que essa semana, Senhor, meu Deus, o Senhor vem falar conosco, Senhor, meu Pai. Que essa semana, Senhor, meu Pai, nós viemos permitir, Deus, que o Senhor age nas nossas dificuldades, Senhor, meu Deus. Nós apresentamos, Senhor, meu Pai, essa semana, Senhor, meu Pai, nas nossas vidas. Que essa semana, Senhor Deus, seja uma semana diferenciada em nossas vidas, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos a igreja, nós colocamos cada um aqui, Senhor, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor, meu Pai. Eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei quais são os seus anseios, eu não sei quais são os seus problemas íntimos que você está passando, mas eu conheço um Deus que conhece você. Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe dos seus problemas, e é esse Deus que nós cremos que Ele vai estar contigo, Ele vai estar contigo, e nós oramos que você continue amando esse Deus, mesmo que Ele não resolva os seus problemas nessa semana, nesse mês, nesse ano, que você nunca abandone esse Deus que nós amamos, esse Deus que deu o seu Filho para morrer no seu lugar. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós exaltamos. Nós Te agradecemos, Papai querido, em nome de Jesus. Nos leve em paz para casa. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a todos. Amém, irmãos. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos cantar os parabéns para a Bruna, está fazendo aniversário.